ficou faltando, nós paramos nessa aulinha aqui ontem, ó, que eu fui conduzindo as duas coisas, né? Espelhos, tá? Côncavo. E a lente que é análoga, eu acho que a gente tem alguns conteúdos que a gente aproxima, se a gente aproxima alguns conceitos, se a gente aproxima, né, compara, fica mais fácil até de memorizar. Né? Então, se você for olhar na apostila o tamanho desse conteúdo, né, e depois você olhar essa forma como eu estou apresentando aqui, eu acho mais fácil de a gente memorizar os conceitos que tem para guardar aí. Então, eu desenhei na última aula o segundo caso, que é quando você coloca o objeto em cima, exatamente aqui, em cima do centro de curvatura, e a imagem forma aqui, ó, embaixo. Beleza? Aí eu formou pelos próprios raios, né? Não sei se eu falei isso aqui agora, eu não lembro. Então ela é real. Toda imagem real é invertida. E quando eu coloco ela exatamente no centro das atenções aqui, ó, automaticamente ela fica com todas as dimensões iguais, altura, né, tamanho, distância. E aí o que eu ia fazer aqui, né, que é a única coisa que vai dar tempo mesmo, mas eu tinha que passar essas mudanças para vocês aí, na lente, né? Se eu for fazer a mesma coisa na lente, eu vou ter imagem, né, colocar meu objeto aqui, ó, no centro de curvatura, tá? Aqui eu colocar o objeto, eu colocar a imagem aqui. Uma outra coisa, gente, tem uma questão outra que às vezes muda, não é nem eu não vi, mas não duvido que apareça. Eu posso trocar de lugar aqui, colocar um objeto de cabeça para baixo aqui. E você pensa que não, mas como eu vou mudar o que o livro tradicionalmente faz, né? A gente sempre coloca por tradição, sem motivo nenhum, o objeto do lado esquerdo e a imagem do lado direito. E quem fica invertido é sempre a imagem, né? Mas se eu colocar o objeto aqui embaixo de cabeça para baixo, vai dar uma imagem do outro lado, no lugar do objeto aqui, ó, invertida em relação ao objeto. Mas eu posso trocar de lugar aqui, ó, que vai dar a mesma coisa, tá? Porque, né, se eu colocar o objeto aqui de cabeça para baixo, pedir para você desenhar a imagem, vai falar assim, mas calma, eu nunca vi isso, nunca vi ninguém fazendo. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que você fazer até o contrário, né? Que o cara está fazendo. Depois você muda, troca o nome aqui, beleza? Então vou usar exatamente os mesmos raios que eu usei lá, né? Que é paralelo, e eu usei foi o paralelo lá também, tá certo? Lógico que não vai ser esse raio feio aqui, né? Então vai ser justamente o que eu usei. Ah, que beleza. Adoro quando acontece isso. Isso, não perdi tudo não. Aí eu vou lá e uso um raio paralelo, né? Uso um raiozinho paralelo aqui, ó. O mesmo que eu usei lá em cima, né? Só que não vai ser esse raio feio, não. Ai, Windows. Aí vai. Vou colocar meu raiozinho aqui, né? Que vocês já cansaram de ouvir eu falando isso. E vou colocar o camaradinho aqui, ó. Não aceita mudar por nada nesse mundo. Faz isso todo dia e hoje ele não quer fazer. Tá? Então, deixa eu só educar meu raio aqui. Então ele é um raiozinho aqui. É um raio paralelo, tá certo? Como eu fiz lá, a única diferença é que a parte de baixo aqui eu estou falando de refração. Então em cima eu estou falando de reflexão, bateu e voltou passando pelo foco, e aqui eu estou falando de refração, ou seja, de mudança de meio. Eu sei que o zoom vai me cortar aí, ó, mas aí não tem segredo não. Vocês dão qualquer dúvida, é só falar aí. Ele vai passar pelo Essa é foco, virtual? essa vai ser real. Porque o próprio raio foi lá e formou. É a mesma coisa do espelho. Ó. Ah, Bateu no tá. espelho, refletiu, passou lá. Passou isso porque foi paralelo, passou pelo foco. Agora eu vou fazer o contrário, passar pelo foco igual eu fiz lá em cima e sair paralelo. Quando eu faço isso,
Aí acaba de formar a imagem, ó, paralelo, né? Bateu aqui, pena isso aqui, ó. E sai paralelo, só que consegue atravessar a lente, sair paralelo e fazer a interseção lá onde que eu estava esperando, para formar a imagem. Um outro raio que eu posso usar, deixa eu até colocar ele com um outro raio que eu posso usar, né, que eu não quis mudar aqui, usar o mesmo que está aqui. Eu posso sair daqui do objeto, passar pelo vértice, né, que eu não escrevi aí, e vou. Quando quem passa pelo vértice passa direto. Ele é até mais fácil de desenhar, né? Ele é até um pouco mais, eu acho até mais fácil de desenhar, tá certo? Então, eu só não tinha colocado ele aí, né? Então, se for olhar aí, o vértice, eu falei do vértice, né? O vértice é esse pontinho aqui, ó, né? Que é o ponto aí do nosso espelho ou da nossa lente, que é esse pontinho que é o meio, né? O centro aqui, o vértice, ó. Exatamente o centro da nossa lente ou do nosso espelho. Então, quando você passa pelo centro, você passa direto, como se não tivesse acontecendo nada, tá? Lá no espelho, depois eu vou fazer um passando pelo vértice para você ver, tá? Mas aqui, ó, paralelo, chegou na lente, concentrou passando pelo foco. O outro aqui, ó, da extremidade aqui, que esse do meio eu fiz depois, né? Passou pelo foco, olha só, bateu na lente, saiu paralelo. A interseção foi justamente aqui, ó, né? A interseção foi aqui, ó. Então é aqui que vai formar a minha imagem, ó. No centro do outro lado, ó, né? Tampou aqui um pouquinho, no centro do outro lado. E aqui foi o raio do meio, ó, que eu fiz passando pelo foco, ó. Passando pelo foco, ele não tem desvio nenhum. Se eu fizesse o de cima, o espelho passando pelo foco, tá? Ele faria o seguinte, ó, saiu daqui, bateu lá no vértice, deixa eu mudar ele de cor, só para fazer meio amarelo, só para destacar ele. Bateu no vértice, aí ele vai refletir, né? Tô falando de reflexão, ele vai refletir como? Com o mesmo ângulozinho que ele chegou, tá? Então, o mesmo ângulozinho aqui que ele chegou, deixa eu ver se eu... Mesmo ângulo que ele bateu aqui, ó, em relação ao eixo principal aqui, ó, de preto aqui, ó. O mesmo ângulozinho que ele bateu, ele saiu. E no que ele saiu, ele foi lá e passou no mesmo lugar, tá? Porque não precisa de três raios, né? Mas só para mostrar que também é possível desenhar ele lá. Às vezes ele é até mais fácil. Esse aqui passou direto porque é lente e o de lá bateu e voltou porque é espelho. Mas voltou do mesmo com o mesmo ângulo que chegou, tá? Então, ó, então é pura geometria na verdade. Então, se você olhar para essa imagem, ela é o quê? Ela é real porque são os raios que estão passando lá. Os próprios raios que saíram daqui, ó, estão passando lá. Não é prolongamento, não é nada, né? É o próprio raio que concentrou do outro lado, no outro centro. Aqui no mesmo centro, né? Porque é espelho. É de cabeça para baixo, como a de cima, né? E as dimensões são iguais. Se você for olhar a altura aqui é um quadradinho, a altura aqui um quadradinho também. Beleza? Então as características são as mesmas. Aí o que, que acontece? Eu vou fazer isso em todas as aulas. Então essa daqui talvez eu deixe da forma como está. Eu vou calcular depois um sobre foco, né? Eu vou fazer isso para todos, então esse aqui eu vou deixar para vocês, ok? E um sobre, essa é a fórmulazinha que eu vou usar até cansar, tá vendo que eu estou usando ela tanto para espelho, tá? Tanto para espelho quanto para lente, né? Como eu usei o papel milimetrado só para você pegar os valores aí, né? O foco é a metade do raio, né? Não posso esquecer disso, ou seja, 2 centímetros. O DO aqui coincidiu com o raio, tá? 2 centímetros. Se coincidiu com o raio, então não é 2, né? 4, que é o dobro do foco, né? 4 centímetros. E para variar, meu objetivo é sempre calcular o meu DI. O meu foco, que eu tenho que saber sempre, ele é positivo para a lente biconvexa e para o espelho bicôncavo, tá? Eu vou demorar a mudar de espelho, tá? Aí usando essa fórmula, eu vou achar o meu DI aqui e o meu DI, né, eu vou ter que encontrar 4 centímetros. Por que, que eu vou ter que encontrar 4 centímetros? Porque pelo desenho aqui, você viu que ele formou na mesma posição aqui do espelho
e aqui na mesma posição, só que no outro centro, ou seja, a mesma distância da lente, né? A distância do objeto aqui é idêntica à distância da imagem aqui em relação à lente, beleza? Aí na próxima aula eu pego o terceiro caso e faço as continhas se alguém tiver dúvidas aí, beleza? Aí hoje a gente encerra aí, tinha muita informação para passar para vocês, então a aula em termos de conteúdo, né, ficou carente aí, né? Mas vocês entenderam aí, né? Tranquilos? Então um abração para todo mundo aí, até a próxima aula.